Bom, vamos lá. Eu quero convidar você nessa noite a refletir comigo num texto bíblico que está no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 41 e vamos fazer algumas considerações sobre essa passagem. Você que nos acompanha pela internet, boa noite, seja muito bem-vindo. Uma alegria ter você com a gente na transmissão e convidamos você para estar conosco presencial aqui no calor desse ambiente tão especial que é a igreja. João, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 41, diz assim: E murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. É interessante quando nós observamos essa analogia feita por Jesus entre um pão perecível e um pão que permanece. Nós, no nosso cotidiano, desde muito cedo, nossa cultura nos impeliu a ter sempre a mesa, o pão nosso de cada dia. Algumas culturas costumam, às vezes, mudar um pouco, colocando alguns outros alimentos, na substituição do pão, mas de uma forma comum, podemos dizer, é visto em 99,9% dos lares, toda manhã, o compromisso em ter o pão à mesa a cada dia. Seja esse pão quentinho, seja esse pão do dia, seja esse pão amanhecido, seja esse pão de alguns dias que virou torrada, mas é algo que alimenta, é algo que sustenta. Porém, nós não podemos nos esquecer jamais que esse pão que é dado de forma perecível, há uma necessidade dele diariamente para que esse fator perecível possa nos sustentar. Porque o perecível é aquilo que em determinado momento supre, mas logo depois há necessidade novamente. É algo que passa. É algo que sentimos falta, é algo que o corpo exige. E como seres humanos, nós entendemos que o alimento, ele está atrelado aos estágios de crescimento do ser humano. Então, um bom café da manhã te dá fôlego, gás para encarar os desafios do dia, te dá, inclusive, ideias novas, te dá uma nova forma de lidar com aquela realidade do dia, e a resposta que seu corpo dá é uma quando você tem e outra quando você não tem. E Jesus faz essa analogia, mostrando a um grupo de homens e mulheres
judeus e pessoas que estavam o acompanhando, discípulos e alguns que ainda não eram discípulos, que havia um alto compromisso com eles, na realidade de ter o pão perecível, mas eles de fato não haviam entendido que o que traria alimento eterno e para a alma deles seria o pão que não perece. E esse pão que não perece tem nome, e esse nome se chama Jesus. Ele é aquele que se intitula como pão que desceu do céu. Jesus, ele olha para mais de 400 anos para trás, ele olha para a realidade dos pais que viveram no deserto, e ele fala: os vossos pais, os nossos pais lá no deserto, eles recebiam de um maná que era dado do céu, mas era perecível, tinha data de validade. É interessante quando nós observamos o relato do povo no deserto e quando Deus começa a dar sobre eles os alimentos, né? Era mandado o maná, era mandado os alimentos de suprimento para aquele dia, e alguns, na intenção de prover o dia seguinte, guardavam aqueles alimentos em potes e vasilhas, e os alimentos, eles no dia seguinte estavam estragados, porque eram perecíveis, eram para aquele dia, eram para aquele momento. E Jesus, ele faz justamente essa analogia: os vossos pais se preocupavam com o pão perecível, vocês se preocupam com o pão perecível, e não se atentaram ainda para uma realidade, que é o pão que fica, é o pão da vida, é esse pão que permanece. E aí, momentos antes de tudo isso acontecer, e de todo esse diálogo, e de toda essa murmuração acontecer por parte dos judeus, coisas haviam acontecido ali que se dava primeiro na multiplicação dos pães frente a uma grande multidão. O capítulo 6, o início dele fala disso, Jesus multiplicando pães e peixes, a fim de suprir uma necessidade ali entre o povo, mostrando e evidenciando o poder dele, o milagre dele. Mas também Jesus, ele se intitula como pão da vida. A partir do versículo 22 do capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer deste pão jamais terá fome. E aí eu fico pensando, diante de tamanhas evidências do poder e da graça de Deus, por que o povo tinha que murmurar? Eles tinham diante dele aquele que multiplicava o pão, que matava a fome física, e eles tinham diante dele aquele que era o próprio pão vivo. E por que o murmúrio? Por que o questionamento? Por que a indagação a Jesus? Por que isso? E aí uma resposta vem, que é justamente o coração. O coração do homem, da mulher, do ser humano, ele é preparado para indagar os milagres, indagar a pessoa e a realidade que está fora do conceito humano. A gente é preparado para isso, é preparado para indagar. Quando a gente olha uma realidade de multiplicação de pães e peixes, alguns podem se perguntar: mas será se foi milagre mesmo? Será se não tinha pães e peixes escondidos? Quando a gente olha a realidade do Senhor Jesus curando a sogra de Pedro, que estava ali queimando de febre à beira da morte, alguns podem se perguntar: mas será que não tinha ali um remédio, um óleo, um unguento ali que curou ela de fato, algo milagroso ali? E aos questionamentos, o coração humano vai questionando. E diante de uma realidade visível, diante de coisas que estavam acontecendo, o povo murmura e o povo questiona Jesus, e o povo coloca o pé para trás diante de uma realidade que o Senhor estava convidando o povo a dar um passo para frente, confiar, crer. Porque era simplesmente entender: Jesus é o pão da vida, Ele é aquele que mata a fome espiritual. Nós temos o pão físico, que foi prometido por Deus, que na nossa mesa estaria, que não faltaria, haveria provisão, mas nós temos agora o pão vivo que desceu do céu, e esse pão vivo, ele é necessário para que nós permaneçamos de pé. Sem ele, nós não vamos conseguir. É interessante porque nas linhas históricas há uma linha que alguns estudiosos e questionadores das épocas aí utilizam essa passagem
falando que a Bíblia ela incita práticas do canibalismo humano, aonde quando Jesus fala, esse é o meu corpo, você precisa comer o meu corpo, você precisa tomar o meu sangue. Só que a analogia aqui está não no fato físico, mas está no fato espiritual. E Jesus falando, sem mim vocês não vão poder fazer nada. Assim como vocês precisam do pão pela manhã, que vai dar força para vocês seguirem em frente, encararem o dia, encararem os desafios, vocês precisam de mim para todas as realidades das vossas vidas. Sem mim vocês estarão fracos, estarão anêmicos espirituais, estarão debilitados, estarão carentes, estarão com dúvida. Mas quando Jesus ele entra, ele faz sentido, e esse sentido é um sentido transformador, é um sentido único, é um sentido libertador, aonde em meio às guerras e dificuldades que nós lidamos, nós entendemos que o Senhor está conosco. Poderemos ser atribulados, atormentados, feridos, machucados, mas com Jesus nós seguimos em frente. Com Jesus, nós atravessaremos a linha de chegada. Alguns feridos, alguns machucados, alguns debilitados, outros ali levados por outros braços. Mas o que importa é que com Jesus nós teremos uma nova história a partir do momento que nós atravessarmos a linha de chegada que nos está proposta. E para isso nós precisamos do alimento verdadeiro. Para isso, nós precisamos do pão que alimenta. Nós não podemos nos dar o direito de nos alimentar com outro alimento que não seja o pão que desceu do céu. Como igreja, nós temos esse direcionamento, nós temos esse entendimento. Jesus é esse que vem a nós, é esse que se entrega por nós, é esse que se revela como o pão da vida, como a água que mata a sede, como os rios de água viva. Ele é a nossa esperança, Ele é o alfa e o ômega, Ele é aquele que tem as chaves dos céus e do inferno nas mãos, Ele é aquele que tem o poder de curar e de restaurar, Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Você pode olhar para a economia, a coisa está ruim. Você pode olhar para o banco, os juros estão altos. Você pode olhar para a família, parece que está tudo desmoronando. Mas a verdade é, Jesus continua no controle. E esse controle, ele se dá porque Ele é um Deus provedor. Ele é um Jeová Jireh, Ele é o Deus que provê. Ele é aquele que se revela a nós, em meio às nossas necessidades, como alívio para a dor. Ele é aquele que se revela a nós como instrução no momento de dúvidas. Ele é aquele que é luz para os nossos caminhos, no momento em que nós nos vemos em trevas. Jesus é esse que se apresenta e Ele se autodeclara: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. É interessante porque o texto de João capítulo 6 nos fala, no decorrer da passagem, que muitos, diante dessa fala de Jesus, desacreditaram de Jesus. Não confiaram em Jesus. Muitos questionavam dizendo: quem é esse para falar algo do tipo? Porque numa questão da religiosidade judaica, havia esse entendimento de que há um único Deus e que se alguém se colocasse ou se apresentasse num título como Deus, esse não era digno de crédito, não era digno de audição, não era digno de ser seguido. E Jesus, ele se apresenta ali dizendo: eu e o Pai somos um, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o Salvador. O que era preciso ali diante daquilo? Fé para confiar. Alguns, não confiando, desacreditavam, deixavam, abandonavam, seguiam os seus próprios mestres, porque o sistema impunha sobre eles uma realidade de cumprimento de religiosidade. A lei os levava a cumprir de forma meritória aquilo que estava proposto. Era lavar as mãos, era fazer as orações nas horas certas, era ler os textos e decorar os textos,
era fazer de uma forma ali pautada nas caixinhas. Eles tinham suas caixinhas, aonde eles iam se condicionando. E diante de uma realidade aonde trazia engrandecimento a eles, havia aquela questão de que quanto mais encaixes nas caixas eles tivessem, melhor e mais bem vistos eles seriam. Mas Jesus, ele quebra tudo isso. Jesus fala, a realidade não é pautada nas caixinhas, a realidade está pautada numa pessoa, e essa pessoa, ela vem para libertar vocês das caixinhas. Talvez, diante de uma tentativa de simplesmente cumprir regras, a frustração era tamanha em muitas casas, em muitas famílias, que levavam pessoas a se alimentar com outro tipo de pão. É mais ou menos o que nós vemos hoje, alguns que se desesperam e que, diante de propostas escabrosas que são apresentadas, simplesmente aceitam. No domingo está na igreja, no culto dos evangélicos, na segunda está na roda, dando os passes, na terça-feira está fazendo boas obras, na quarta-feira está passando na corrente dos 318 pastores, na quinta-feira está em outro ambiente, contemplando o sol, a lua, as estrelas. Então, isso daí é o quê? O que se chama isso? Alguns colocam como sincretismo, é algo, uma mistureba total, mas isso aí se chama de desespero. É pessoas que não sabem qual é o pão que alimenta, e aí querem buscar em todos os lugares. Então, os ventos estão soprando para esse lado, vamos para esse lado. Os ventos estão soprando para esse outro lado, é por conveniência, servem a Deus por conveniência. É mais ou menos aquelas ondas. Olha, o negócio agora é comer pão com fibras. Come pão com fibras que você vai perder a barriga. Aí a gente começa a comer pão com fibras. Só que aquele negócio é tão caro que você não consegue comer todo dia. Entendeu? É uma dureza um negócio desse, porque você vai, pede uma dieta para o médico, você morre pelo bolso primeiro, né? Não é nem pela boca. Porque cada coisa que ele passa ali, tal, enfim, tal, que no final fica muito caro aquilo. Então, não, é pão com fibras. Não é mais pão com fibras. É pão que não tem fermentação. Não é mais o pão normal. Come o pão que vem lá de Jerusalém. E daí por diante, enfim. Meus irmãos, é a comodidade. Alguns são guiados e movidos pela comodidade. São sopros e ventos que levam pessoas para lugares totalmente opostos e distintos. E Jesus, ele vem para trazer centralidade. Ele vem para trazer a nós esse sentido de que, olha, em Cristo todas as coisas se esclarecem, todas as coisas se unem. Em Cristo nós temos um novo posicionamento, e esse novo posicionamento há um pão que desceu do céu, há um Deus, há um Senhor, há um único guia que nos dá direção, e não há o que duvidar. Nós precisamos confiar, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Se nós estamos aqui somente porque nós queremos cumprir uma regra e um rito, nós estamos pelo modo errado. Nós estamos pela intenção errada. Mas se nós estamos aqui porque nós entendemos, Deus está aqui, a palavra de Deus está aqui, o cuidado de Deus está aqui, o amor de Deus, a repreensão de Deus, a instrução de Deus. Eu estou aqui para glorificá-lo, para exaltá-lo. Meus irmãos, a gente tem essa liberdade de poder vir servir. E no dia que nós não podemos estar aqui, nós ficamos também com a cabeça tranquila, porque não há um peso dentro de nós que nós precisamos cumprir, que nós precisamos daquele horário, porque independente de onde eu estou, eu entendo que o pão da vida está comigo. Eu tenho sido alimentado por esse pão da vida. Sem ele, nada eu posso fazer. Sem ele, eu estou fraco, eu estou raquítico, eu estou anêmico, eu estou ali debilitado de forças. Lembre que Jesus, quando ele refere-se ao ato de falar que aqueles que estão nele precisam comer da sua carne, beber do seu sangue, ele não está dizendo num sentido humano, físico, ele está falando num sentido aonde é a realidade da presença dele de uma forma contínua, diária, pautada numa decisão, que é a decisão de que nós tomamos
de ter o nosso Senhor, o nosso Salvador, como nosso guia, como nosso Senhor, independente do local aonde nós estivéssemos. Hoje a humanidade busca a todo custo aquele alimento que possa matar a fome e a sede. Nós vemos pessoas buscando por justiça social, por igualdade, por situações que possam favorecer a família, favorecer a sua casa. Nós vemos a busca desenfreada hoje das famílias em querer dar o melhor para os seus filhos, em querer dar as melhores condições para a sua casa. E eu digo que não há algo errado em querer fazer isso, mas às vezes o nosso depósito, a nossa confiança está errada, porque nós tiramos de Deus ali o fator de que é Ele quem tem abençoado e repousamos sobre nós. E aí nós começamos a querer buscar o nosso tipo de pão para que alimentemos aqueles que estão à nossa volta e sejamos alimentados. Essa analogia da comida é muito interessante, porque nós, dentro dos hábitos alimentares que nós temos, se nós tirarmos uma das refeições ou duas das refeições, certamente o seu corpo vai sentir severamente, logo, rápido, os danos pela falta daquilo. Às vezes não necessariamente é a falta somente da vitamina, mas é o hábito que o corpo se acostumou a ter. Então, aquele que acostumou 3 refeições, 4 refeições ao dia, a intervalos pautados por algumas coisas, o corpo sente, ele pede. E se você não dá, logo ele sente. Logo ele sente. Agora a pergunta é, quando nós estamos longe desse pão da vida, a nossa alma sente também. O nosso espírito sente. Nós nos sentimos fracos, vazios, e isso reflete claramente nas nossas atitudes, naquilo que nós estamos produzindo, naquilo que nós estamos fazendo. Meus irmãos, nós precisamos voltar o olhar que o mau entendimento daquele que é o pão da vida e precisa estar conosco a todos os dias e a todo momento, pode nos levar a tomar decisões que são decisões como aqui alguns dos discípulos que seguiam a Jesus tomaram. Muitos deixaram Jesus de lado. Muitos deixaram Jesus de lado. É uma realidade que ela é construída a curto, médio e longo prazo. Nós não podemos chegar no nosso relacionamento com Jesus e exigir que a curto prazo tudo seja mudado. É lógico que Jesus tem esse poder para mudar severamente muitas coisas da nossa vida e nos alimentar e nos dar forças para que sigamos com Ele nesses momentos próximos da vida. Mas a gente tem que entender que a caminhada com Cristo não é uma caminhada de tiro rápido, é uma caminhada a longa distância. E alguns tem colocado essa realidade de que precisa ser rápido, precisa ser instantâneo, as coisas têm que acontecer logo. E esquecem que uma vida, ela é construída não de um único momento, mas de vários momentos ao longo dela. Hoje nós somos o que somos porque tem toda uma história. Faz uma recomposição de onde você veio, da sua infância, das coisas que você viveu, das coisas que você experimentou, dos sims que você recebeu, dos nãos que você recebeu, como isso contribuiu para formar o seu caráter, para fazer você ser quem você é. É ao longo, meus irmãos. Nessa viagem, a gente estava recordando algumas coisas com minha mãe e dando risada com ela, né? Porque eu me lembro quando eu estava na fase dos 13, 14 anos, um grupo de amigos começou a ir para as festinhas do bairro, né? Tinha umas baladinhas no bairro. E aí eles iam de sábado à noite, voltavam domingo de manhã e tal. E aquilo me enchia os olhos, né? Mas minha mãe nunca deixou eu ir para esses lugares. E aí eu me lembro que um dia eu falei assim, agora pela força ela vai deixar eu ir. Eu juntei o grupo de amigos e falei, olha, vai todo mundo lá na porta e vocês vão pedir para minha mãe, vão falar que vocês vão cuidar de mim. Vocês vão cuidar de mim, vocês vão ficar atentos e vão me trazer no domingo de manhã para casa. Eles foram, foi todo mundo, aquele grupo de moleque na porta de casa. Dona Toninha, viemos pedir para deixar ele ir e tal, assim. Ela falou, não. Se vocês querem vir aqui para brincar, para fazer qualquer coisa aqui, beleza, mas para chamar meu filho para ir para as bagunças que vocês vão, eu não quero vocês aqui.
E eu digo assim, naquela hora eu não entendi, fiquei muito bravo, envergonhado inclusive, mas depois eu entendi, hoje eu entendo e eu agradeço a minha mãe por aquele não. Meus irmãos, veja só, o poder da construção de algo que a vida nos coloca, isso há mais de quase 30 anos atrás. E Jesus Cristo vai trabalhando na nossa vida dessa forma, é algo contínuo. O pão, ele não alimenta numa única vez, o pão é diário. Jesus Cristo, ele ensina na oração do Pai Nosso, quando os discípulos pedem a ele, Senhor, ensina-nos a orar, ele ensina, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ele, no momento da oração, ele fala, o pão nosso de cada dia é diário. É diário, é todo dia, nós precisamos todo dia, assim como precisamos do oxigênio para respirar, assim como precisamos de outros elementos para viver, o pão é diário, e esse pão a que me refiro é Jesus Cristo, é esse que vem lá de Belém da Judéia, lá da casa do pão, e ele é aquele que se intitula como o pão que desceu do céu, ele é aquele que confronta aqueles que estavam supervalorizando o maná que desceu no deserto, que estavam olhando para a arca da aliança e falando, lá dentro da arca tem o maná, tem lá um fragmento do que foi dado por Deus, e alguns endeusando aquilo e esquecendo que o próprio Deus estava diante deles. O próprio Deus estava diante deles. Tudo o que aconteceu no passado serviu para trazer entendimento, compreensão para o momento que eles estavam vivendo com Jesus. Agora, olhar para o passado é muito importante. Nós precisamos olhar para o passado para não nos esquecermos da construção. Mas viver no passado é um grande erro. E Jesus ele estava mostrando o seguinte, vocês estão supervalorizando um pão perecível e estão se esquecendo do pão que permanece. Eu vejo e eu termino essa mensagem com essa reflexão, que por vezes nós temos nos valorizado e buscado entender e até mesmo ter essa preocupação com o pão que perece. Às vezes nossa preocupação está mais naquilo que nós temos, ou como nós performamos, ou nos apresentamos, do que necessariamente com aquilo que vai permanecer. É interessante porque no final da vida, a única coisa que vai ser nos lembrado vai ser algumas lembranças. E alguns nem lembrados mais serão. Alguns serão lembrados por suas boas obras que fizeram, outros serão lembrados por sua boa história e companheirismo, outros serão lembrados porque pagavam as contas e não estão mais para pagar. Mas a grande verdade é que essas coisas perecíveis, elas vão ficar, elas vão apagar, mas o que é eterno permanece. E é nisso que a gente precisa se agarrar. A gente precisa se agarrar no pão que permanece. E esse pão é o pão que desceu do céu, esse pão é Jesus. Esse pão precisa estar com a gente a toda hora, a todo momento. E a gente precisa falar, assim como os discípulos compreenderem em algum momento, e que Jesus disse a eles, sem mim, Jesus, vocês nada poderão fazer. Sem esse pão da vida nós nada poderemos fazer. Então, antes de nos apegar às coisas perecíveis e temporais dessa vida, eu acredito que o que nós precisamos é nos apegar a Jesus, mais a Jesus. Precisamos mais de Jesus. Mais de Jesus nas nossas orações, mais de Jesus nos nossos relacionamentos, mais de Jesus dentro da nossa casa, mais de Jesus na hora em que a gente está orando, pedindo a Deus direção para tomar decisões, porque às vezes a gente toma decisão, às vezes a gente deixa Jesus de fora, depois a gente quer pôr Jesus dentro só porque a decisão deu errada. A gente precisa mais de Jesus, meus amados irmãos, diante das tensões da vida, diante dos momentos de dificuldade, diante dos momentos em que nós nos vemos às vezes sozinhos, precisamos mais de Jesus. Então, por que não, mais uma vez, reforçarmos isso e sermos lembrados que há um pão que perece, mas há um pão que permanece. E esse pão que permanece tem nome, se chama Jesus, está disponível, está acessível, está disponível a todos nós, e basta simplesmente a gente
utilizar, fazer uso, nos alimentar dia a dia, porque vai fazer grande diferença. E lembra disso, se você comer pão hoje e só for comer de novo lá na outra semana, você vai estar fraco. Você precisa comer todo dia. Jesus é assim, é uma caminhada, é diário. Se você se alimentar só um dia e você fica 30 dias sem, você vai sofrer. E isso é algo que pode ser evitado. Então vamos orar nesse momento, vamos clamar a direção do Senhor e vamos pedir que com humildade, com amor, com graça, sejamos visitados por Ele e que esse pão que desceu do céu faça morada viva dentro do nosso coração. E se a palavra de Deus de alguma forma falou ao teu coração nessa noite, eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos juntos orar e vamos colocar diante de Deus as nossas vidas. Jesus é o pão do céu. Jesus é aquele que veio ao mundo, se entregou por mim e por você, a fim de que nós tivéssemos vida e força. Talvez você possa estar fraco nesse momento, mas eu quero dizer, tem alguém que se importa com você. Tem alguém que pode trazer força, trazer ânimo e trazer a você de novo vida. E esse é Jesus. Então nós vamos abrir nosso coração a Ele e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, bendito seja o Senhor, obrigado por esse momento. Nós agradecemos por tudo, pela Tua palavra, agradecemos pelo momento em que nós recordamos que o Senhor é o pão da vida e que todas as coisas só fazem sentido porque o Senhor está presente. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, nos anima, nos enche de novo, dá-nos da esperança que vem do Senhor e que a graça, a honra e a misericórdia venha sobre nós, sejamos alcançados, visitados e relembrados a todo momento. Obrigado, visita, Senhor, aqueles que estão em dor, em dúvida, estão vivendo em dificuldades e que o Teu nome seja exaltado através da vida deles. Não nos deixe, Senhor Jesus, morrer à míngua. Não nos deixe viver, ó Deus, uma vida desnutrida espiritualmente, mas ao contrário, abre os nossos olhos e o nosso coração para que possamos receber do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém.